Aleluia. Você trouxe sua Bíblia? A gente vai compartilhar o texto hoje de 2 Reis, capítulo 5. Mas eu quero dizer algo para você. Alguém orou por você hoje. E é por isso que você está aqui. Amém? Nada é por acaso. Deus está agindo, Deus está fazendo. E eu quero falar hoje sobre um personagem, um homem que tinha muitas qualidades, mas ele tinha um defeito, e esse defeito comprometia tudo. Quero falar de Naamã. E quando a gente pensa em Naamã, e quando a gente também começa a pensar na nossa vida, a gente chega à conclusão de que há problemas, há situações que dinheiro nenhum resolve, que tecnologia alguma possa resolver, homem nenhum consegue resolver, a medicina não consegue resolver. E aquilo que Naamã descobriu, você também ouvirá nessa noite, que nada pode restringir a ação de Deus. Amém, queridos? Nada pode impedir a mão de Deus agir. Amém? Agindo Deus, acho que nem todo mundo conhece esse versículo, né? Agindo Deus, quem impedirá? Quem? Então, Naamã também descobriu isso, e a gente vai ver isso essa noite. Então, queridos, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, diz que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Era um homem muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Porém, esse grande guerreiro ficou leproso. Querido, Síria naqueles dias era uma potência militar. Pensa nos Estados Unidos hoje. Esse homem, esse comandante Naamã aqui, era um homem muito respeitado. Acima dele, só o rei. Ele era o primeiro-ministro. Ele era um homem condecorado, era um homem cheio de medalhas, um homem admirado, um homem amado por seus soldados, um homem que tinha uma esposa que se preocupava com ele. Mas com todo esse prestígio que esse homem tinha, ele era uma pessoa triste, ele era infeliz, não conseguia ser feliz, apesar de toda a admiração com que as pessoas olhavam para ele. Havia algo que só ele e sua esposa e a sua casa sabiam, porque quando ele chegava em casa, quando ele tirava a sua armadura, quando ele tirava a sua farda, as medalhas, as suas vestes, havia algo que ele via o seu corpo doente. Ele via a lepra, e isso era algo muito triste, porque a lepra hoje é chamada de hanseníase, mas naqueles dias não havia cura, é uma doença muito contagiosa. Isso significa que quando ele chegava em casa, ele não podia beijar sua esposa, ele não podia abraçar os seus filhos. Essa era a realidade desse homem que lá fora era visto como um herói, como um vencedor, mas dentro de casa ele se via mesmo como um derrotado e como um frustrado. E muitas pessoas se veem assim também hoje, gente boa, gente que estuda, gente que trabalha, gente que levanta cedo, que vai à luta e que conquista uma porção de coisas na vida, mas chega um momento que não consegue desfrutar, não tem prazer naquilo que conquistou, não consegue ser feliz. O sucesso fora não justifica o fracasso no lar. E aqui mostra que Naamã era abençoado por Deus. Deus conhecia Naamã, mas Naamã não conhecia a Deus. E quando nós falamos a respeito de lepra, a Bíblia sempre usa a figura da lepra
para o pior câncer que existe, que é o pecado. Porque o pecado, assim como a lepra, ele é altamente contagioso. Ele torna a pessoa insensível, ou seja, aquela pessoa que faz coisa errada e mente e faz coisas erradas e a consciência não acusa, não dói mais, ela se torna insensível, ela se machuca inocente, ela machuca os outros inocente, ela faz uma porção de coisas terríveis, mas a consciência não acusa mais, não dói, ela se torna insensível. A lepra é tão terrível que naqueles dias, o livro de Levíticos fala sobre isso. Quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, ela era afastada da própria casa, porque essa praga da lepra, ela passava da pele para a parede da casa. Estava manchas na parede. Então todos que moravam naquela casa tinham que ser afastados da casa por 7 dias. Era raspada a parede onde tinha a mancha da lepra, e depois de 7 dias, a casa era novamente visitada pelo sacerdote, e se a mancha voltasse na parede, a casa tinha que ser demolida. E quando nós pensamos que o pecado é assim, o pecado não afeta uma pessoa só. É mentira aquela história de dizer assim, eu faço o que eu quiser, a vida é minha, o prejudicado sou eu. É mentira, porque todos sofrem junto. Quando uma pessoa vive no pecado, a família toda sofre junto. Se um pai adultera, não é só a esposa que sofre, é os filhos que sofrem. Se alguém fica doente na família, toda a família sofre. Se há um dependente químico, toda a família sofre. Se há um doente acamado, toda a família sofre. A família toda é afetada. Agora aqui, Naamã usava uma farda para esconder a sua lepra. E muitas pessoas hoje usam máscaras para esconder a verdadeira aparência. E talvez seja alguém que você conhece, talvez seja alguém que você admira, que esse é o cara, esse está bem, esse está por cima, eu queria ser como essa pessoa. Olha como essa pessoa é inteligente, olha como essa pessoa é bonita, olha o sucesso que essa pessoa chegou, olha isso, olha aquilo. E é fácil colocar uma farda para ir trabalhar, é fácil colocar uma roupa bonita e vir para um culto. Mas quando chega em casa, quando se olha no espelho, sabe que há algo lá. A lepra aparece. E o que adianta ser tão valorizado fora, ser tão popular, ser tão admirado fora e ser um fracassado em casa? O que adianta ser tão valorizado, tantos títulos, diplomas, admiração, reconhecimento fora, quando é desvalorizado dentro de casa? Se nós olhássemos para esse Naamã, nós diríamos, esse cara está por cima, esse cara chegou lá, esse cara é um abençoado, esse cara tem tudo, eu queria ter a metade do que ele tem. Isso é o que as pessoas, ou o que nós diríamos a respeito dele. Mas ele sabia, Naamã sabia, a vida está passando. Eu estou caminhando para a morte, eu estou morrendo. Ele sabia que era só uma questão de dias. Agora, o que adianta ter tudo e não ser salvo? O que adianta ter tudo e continuar escravo de pecado? O que adianta os outros achar que você é uma pessoa linda, maravilhosa, sabe que você é uma pessoa de sucesso, mas lá no teu interior você sabe que não consegue vencer um pecado, que você consegue esconder de todo mundo, mas que você sabe que está lá. Naamã só foi curado quando ele ouviu a palavra. Naamã só foi curado quando ele acreditou, quando ele aceitou e quando ele obedeceu. Quem está entendendo aqui? Diz amém. Quem está aberto a essa palavra? Quem que recebe essa palavra? Amém, queridos?
Então Naamã deu esses passos também. Versículo 2 e 3. Ora, as tropas da Síria, a Síria era um país, fazia fronteira com Israel. As tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Sabe o que eu acho fantástico aqui? Que essa menina foi arrancada da casa dos pais, foi tirada da sua parentela, da sua cultura, levada para um país vizinho, feita escrava numa casa desse comandante. Essa menina tinha tudo para estar amargurada na vida, revoltada contra esse homem, e quando viu a lepra dele, ela tinha tudo para dizer: eu quero mais que você apodreça. O que você fez comigo? Você me tirou do meu país, da casa dos meus pais, para fazer escrava aqui. Eu quero mais é que você morra. Mas não, essa menina conhecia a Deus, e essa era a diferença. Numa terra estranha, num outro país, longe da sua família, ela conhecia a Deus. Ela tinha uma sensibilidade, queridos, emocional. Ela é saudável emocionalmente, inteligência emocional. E aqui ela se mostra, essa pessoa tão resolvida. Naamã não conhecia a Deus, mas ele foi liberto da incredulidade, porque ele deu ouvidos a uma escrava, a uma serva. Queridos, quando nos sobrevém um problema sério, nós nos sentimos como as mãos amarradas, porque a nossa emoção nos diz: não tem saída, não tem jeito, não tem cura, você não vai sair dessa de jeito nenhum. Agora, se Naamã não tivesse dado ouvido a essa menina, ele não seria curado, ele não seria sarado, ele não seria salvo. Tudo aconteceu porque ele deu ouvido a uma pessoa simples que Deus colocou na vida dele. Está entendendo isso? Então comece a dar ouvido às pessoas simples que Deus coloca na tua vida. Talvez você espera que vai vir um profeta, vai vir um pastor, ou aquele pessoa, e Deus coloca pessoas simples. Pessoas aí do teu lado, pessoas do teu contexto, da tua comunidade, pessoas da igreja, pessoas da tua casa, pessoas que Deus vai usar para falar contigo. Deus usa os improváveis. E tudo aconteceu porque esse homem também ouviu essa serva. Para Deus não existe impossíveis, amém? Queridos, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O pior problema de Naamã não era a lepra, era o orgulho. E para curar essa doença dele, Deus precisou curar a sua alma, a sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho. Essa menina conhecia a Deus. Essa menina sabia que lá em Israel, da terra onde ela foi tirada, havia um homem de Deus, havia um profeta. E o que ela fez? Ela falou dele. Queridos, olha a ousadia, olha a autoridade dessa menina. Ela falou para a senhora dela: olha, se o comandante, se Naamã fosse lá no meu país, lá na minha terra, lá em Samaria, lá em Israel, tem um profeta, ele o curaria. Que ousadia, que autoridade. Agora pensa em nós como cristãos, nós como igreja, nós conhecemos alguém que é muito maior do que um profeta, que é muito mais que um profeta, que é aquele que tem todo o poder no céu e na terra, que é o Senhor Jesus. Como nós temos que falar com a autoridade desse Jesus? Que as pessoas estão por aí, não tem jeito, não tem saída, são oportunidades de dizer: há saída sim, tem jeito sim. Eu conheço um Deus, eu conheço Jesus, Ele pode sim te curar, Ele pode te restaurar, Ele pode te salvar. Dia a dia, irmãos, nós temos oportunidade de fazer isso. Que onde quer que você vá, tem pessoas que te dão oportunidade.
Um dia eu estava cortando o cabelo, o cara falou assim: o que foi com esse pé aí? Geralmente as pessoas perguntam, né? Foi jogando bola? Não foi jogando bola. Falei, caí com a escada e tudo. Daí ele falou assim: é onde estava Deus nessa hora? Minha esposa estava comigo. Falei, estava comigo. Me livrou de bater a cabeça no meio-fio da calçada. Deus estava comigo. Queridos, todo dia, onde quer que nós estejamos, tem pessoas que não creem em Deus, ou que estão botando a sua confiança em outras situações. E você pode dizer: tem um Deus que cuida de mim, tem um Deus que me protege, tem um Deus que cura, tem um Deus que salva, tem um Deus que faz milagres ainda hoje. Amém? Então, queridos, Naamã foi liberto do orgulho dele, Naamã foi liberto da incredulidade dele. A cura da lepra foi uma consequência depois da obediência, mas muitas pessoas hoje estão doentes por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da incredulidade. E nós temos uma notícia de esperança, nós temos uma palavra de fé para dar para as pessoas. Se aquela menina que era escrava foi ousada, quanto nós mais que temos o Espírito Santo, irmãos, para ser testemunhas, podemos falar de Jesus com toda a autoridade. Amém? E aqui, Jesus é real, Jesus tem todo o poder, Jesus não está lá em Samaria, Jesus não está lá em Israel, Jesus não está distante, Jesus está acessível, Jesus está aqui. Amém? É isso. Nós cremos nisso. A boca fala e o que o coração está cheio. Nós cremos com o coração e com a boca fazemos confissão para a salvação. É isso. Quanta gente está morrendo pouco a pouco, dia após dia, e não percebem que é a lepra do pecado na vida delas. Estão insensíveis, não percebem que a família está se decompondo, não percebem que o casamento está se decompondo, a sua saúde, a sua integridade, a sua moral, os seus sonhos estão se decompondo. Nós temos uma missão, quer dizer, falar de Jesus para as pessoas. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé no coração. Quando você abre a Bíblia, o teu coração se enche de fé. Quando você ouve a palavra de Deus, o seu coração é inspirado em fé. Quando você declara a palavra de Deus, você está lançando uma semente que gera fé no coração das pessoas. O nosso papel é falar, o resultado é com Deus, Ele que vai fazer aquela semente brotar no coração das pessoas, mas o nosso papel é falar. E essa menina falou não de algo teórico, mas ela falou de algo que ela conhecia pessoalmente. Veja como ela falou. Ela não falou: vai lá em Samaria, tem um profeta, vai lá, quem sabe ele vai ser curado. É isso que ela falou? Pode ser que ele seja curado, vai que ele é curado. Como que ele falou? Ele será curado, ele será restaurado. Por que a gente se acovarda e tem medo de dizer isso? Indica as pessoas: está com problema financeiro, vai pegar um empréstimo no banco, vai trabalhar, um monte de coisa, mas nunca fala de Deus. Está doente, faz tratamento, vai no médico, mas nunca ora sobre a pessoa. Por que não chega para as pessoas: você acredita que Jesus pode te curar? Eu posso orar por você? E ora e declara a cura. Pessoa é oprimida. Um dia nós visitamos uma casa que tinha oração para nós, e a menina, o vô dela aparecia à noite para conversar com ela. Olha o espiritismo aí. Nós oramos e nunca mais vai aparecer esse demônio aqui. Declaramos e pronto. Por que a gente não declara com fé? É isso que Jesus quer. Ela afirmou: há poder no testemunho. Abra a sua boca, querido. Abra a sua boca para falar de Jesus com toda a autoridade. Eu não sei se aqui o Naamã recompensou essa menina, mas eu sei que há uma recompensa tremenda no céu para aqueles que não se envergonham de Cristo, para aqueles que anunciam, porque a palavra diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que declaram que Deus reina.
Amém? Aleluia. Mas se é você que está desanimado com o governo, se você que está desanimado com a medicina, se é você que está desanimado com a sua família, com a religião, com você mesmo, então busque em Deus o teu milagre. Deus é sobrenatural e tudo o que Ele faz é sobrenatural. Então, versículo 4 aqui diz: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Presentes. Algumas pessoas também hoje pensam que pode comprar a Deus com presentes, com ouro, com dinheiro, com dízimo, que podem fazer barganha com Deus. Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o teu coração. Agora, a generosidade no contribuir, no dar um dízimo, dar uma oferta, que Deus só revela o quê? Que você se converteu de verdade. Porque não há nada que o ser humano se apegue mais do que ao dinheiro. Então, quando a pessoa aqui é generosa e dá a sua contribuição, isso só mostra que ela realmente se converteu, que ela tem um novo coração, que ela ama a Deus, que ela é grata, que ela quer servir ao Senhor, que ela quer ver a obra de Deus prosperar na terra. E ela não faz por isso, mas ela está juntando o tesouro no céu. A menina disse para Naamã ir ao profeta, mas Naamã não foi ao profeta, ele errou o caminho, ele foi no rei. Primeiro ele foi ao rei dele, que mandou uma carta, o rei da Síria que mandou uma carta com ele junto para o rei de Israel. Mas a menina chamou ele ao profeta, não ao rei. E a carta dizia, versículos 6 e 7, junto com essa carta estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. O rei da Síria pedindo que o rei de Israel cure Naamã da lepra. Naamã o rei de Israel ficou indignado. Quem sou eu? Por acaso eu sou Deus para curar da lepra, para decidir se morre, se vive? Eu não posso, eu não tenho esse poder. E essa notícia correu por Samaria e chegou na casa do profeta Eliseu, onde Naamã deveria ter ido. Aí Naamã disse: não tem jeito, rei? Tem jeito sim, deixa vir a mim. Manda aqui, que ele vai ver se não há Deus em Israel. Versículo 9 e 10. Oi? Alguém falou alguma coisa? Amém? Amém, aleluia. Queridos, versículo 9, 10. Chega então Naamã com a sua comitiva, a maior autoridade da Síria, na porta da casa do profeta Eliseu. E o que o profeta faz? Nem vai ao encontro dele, nem o recebe, apenas manda um servo que diga a ele: olha, vá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. E você será curado da sua lepra, você será purificado. Amém? Versículo 11 e 12. Naamã queria tratamento VIP. Naamã queria um tratamento diferenciado. Ele ficou aqui indignado, saiu cuspindo marimbondo. Tá de brincadeira. Sabe, eu andei quilômetros, eu vim de um outro país, trouxe um monte de presentes. Eu imaginei que eu chegaria aqui, esse homem viria ao meu encontro, invocaria o nome do seu Deus, imporia as mãos sobre a minha lepra, e na hora eu faria uma oração, eu seria curado. Ele tinha imaginado tudo como seria a cura dele, e então eu seria curado. E ele nem me recebe, ainda manda um servo para mandar eu me lavar lá nas águas barrentas do Rio Jordão. Se era para me lavar, eu tinha me lavar nas águas do Rio da Síria, que são muito mais cristalinas do que do Jordão. Ele ficou indignado. Por quê? Porque ele achava que seria do seu jeito. Deus não se encaixa dentro da nossa caixa, queridos.
Deus faz do jeito que Ele quiser. Muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Nós queremos que Deus opere na nossa vida. Sabe, a família está emperrada, as finanças estão emperradas, tem alguém doente lá em casa, tem alguém desempregado, e nós começamos a orar e começamos a imaginar e queremos até dizer para Deus do jeito que Deus deve fazer. É desse jeito. A gente vai na igreja e imagina, eu vou na igreja, vou levar meu problema, vai acontecer isso, isso e aquilo, e Deus vai fazer desse jeito. E a gente fica indignado que Deus não faz do nosso jeito. Ainda bem, né? Que Deus sabe o jeito melhor. Deus tem o seu jeito, e o jeito de Deus sempre é o melhor. Amém? Sempre é o certo. Então nós temos que entregar nosso coração, nossos problemas a Ele, e Ele fará. Como Ele fará, eu não sei, mas Ele fará do jeito dele. E isso é fé, é isso que Naamã estava começando aqui a entender. A gente é muito assim, a gente constrói um projeto e quer que Deus assine embaixo. A gente vou fazer isso e aquilo e depois tu abençoa Deus, combinado? Não, não é assim. O maior problema de Naamã não era a lepra, era o orgulho. Ele pensava, vai ser do meu jeito. Tem muita gente que vive assim. Não adiantava mergulhar em outro rio. Versículo 13 mostra que aqueles soldados o amavam, chamavam ele de pai. Falaram para Naamã: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais ele apenas dizer que se lave e será purificado. Aquela comitiva que estava com ele, os soldados disseram: mas comandante, nós vamos voltar para a Síria, não vai nem tentar. Se ele tivesse pedido algo fosse mais difícil, não faria. Se é só isso que custa fazer. Lembra dos improváveis que Deus coloca em nossa vida? Lembra de dar ouvido às pessoas simples? Mais uma vez aqui, para que o milagre aconteça. Deus usa quem Ele quer, queridos. Muitas pessoas estão dispostas a fazer grandes sacrifícios para serem abençoadas por Deus, mas não entendem que a vida com Deus é pela graça. Não é porque eu faço isso ou aquilo que eu me torno merecedor, mas tão simplesmente quando a gente expressa a nossa dependência em Deus, quando a gente tira as roupas do orgulho, as máscaras, armaduras, medalhas, e mostra a nossa lepra, o nosso pecado para Deus. Quando a gente dá ouvido às pessoas que Deus coloca na nossa vida, quando a gente aceita, quando a gente obedece a orientação que Deus dá, através dos homens de Deus, então a cura vem. Queridos, Deus tem algo para você. Deus tem algo para cada um de nós. Então simplesmente nós temos que crer nisso. Nós temos que aceitar, nós temos que receber. E tão simplesmente colocar em prática toda a orientação que Deus nos dá. É assim que os milagres acontecem. É assim que o sobrenatural de Deus acontece. Simplesmente quando nós colocamos a nossa vida de acordo com aquilo que Deus abençoa, não é ficar correndo atrás de bênção, é andar na presença do Senhor, é tratar o nosso caráter, tratar os nossos pecados. Todos nós temos cara de santo aqui, mas nós sabemos que às vezes o nosso caráter é ruim, que a gente deseja coisas erradas sim, que a gente pensa mal dos outros sim, e às vezes fala mal até, e às vezes não fala, mas deseja mal para outros também. Mas quando a gente tem coragem de ir na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais conviver com isso. Chega dessa lepra, chega dessa praga na minha vida, está amarrando a minha vida, amarrando a minha família, o meu casamento. A casa toda sofre com isso, a família toda sofre com isso. Lembram da Miriam, irmã de Moisés, e Arão, irmão dele, que
murmuraram contra Moisés e ficaram leprosos. Lembram disso, queridos? Lembram que o povo de Israel teve que ficar 7 dias parado, porque eles tiveram que ficar fora do arraial por causa disso? Às vezes, irmãos, a lepra na igreja faz uma igreja ficar parada. A igreja não cresce. A obra de Deus não vai, porque a lepra, há pecado na igreja. Às vezes na família há pecado. Mas a pessoa não sai daquela condição, ela tem um monte de coisa, ela tem um bom trabalho, ela tem um bom salário, ela tem reconhecimento profissional, tem um bom título, mas dentro de casa é uma tristeza só. Até quando consegue conquistar aquilo que trabalhou a vida toda, agora com 50, 60 anos, quando chega a hora de desfrutar tudo aquilo que conquistou durante a vida, até tem, mas não tem prazer em desfrutar aquilo, não tem alegria. É a lepra, é o pecado. Versículo 14, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como criança. Eu falei do Eliseu, o Eliseu não quis receber, ele mandou o servo, mas o Eliseu queria a cura dele, amém? Mas Eliseu não queria aparecer. O mais importante não era o instrumento aparecer, mas a obra de Deus. O mais importante não é a pessoa que é usada, mas a glória de Deus. Amém, queridos? Deus usa quem Ele quer. Aqui, Naamã foi liberto do orgulho, teve que mergulhar no Rio Jordão. Rio Jordão significa que desce, no hebraico. A palavra em hebraico, Jordão, significa que desce, porque esse rio está 400 metros abaixo do nível do mar. Não é um rio que corre para o mar. E é isso que Naamã teve que fazer. Ele teve que descer. Teve que descer, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser arrogante. Quantas pessoas, irmãos, estão deixando de ser abençoadas por causa da arrogância? Por causa do orgulho, porque não desce do pedestal. Porque não deixa nada tocar. O orgulho está intacto. Era isso que Naamã precisava fazer, precisava descer, precisava aceitar o jeito de Deus. E aqui então ele aprende a humildade, ele desce. Diante dos seus servos, ele tira a sua espada, ele tira a sua farda, suas medalhas e mergulha naquela água barrenta. Uma vez, nada. Mergulha de novo, 2 vezes, continua a mesma coisa. Sabe aquela pessoa que vem no culto e diz assim, já vi 5 vezes e não aconteceu nada ainda. Já vi 5 cultos, já vi 6 cultos e o meu milagre é nada. 3 vezes, nada. 4 vezes, nada. Mas na 7ª vez, diz que a pele dele ficou como de uma criança. Rosadinha. Deus não quer 90% de obediência, Deus quer 100%. Você consegue imaginar ele mergulhando? Eu gostaria de estar lá para ver isso. Quem gostaria de ver isso? Vem cá, Ricardo, Poleto, vem cá um pouquinho. A gente queria ver isso. Ele nem sabe o que eu vou fazer com ele. Vamos dizer então que o nosso Ricardo aqui é o nosso Naamã. Vem aqui na frente para todo mundo te ver aqui. Vai mergulhar agora, Naamã, 7 vezes. E quando se levanta, você olha para ver se está curado, tá? 7 vezes, vamos lá. 1, 2, 3, vamos juntos. 4, 5, 6, 7. Glória a Deus! Aleluia! Queridos, obrigado, Poleto. Obrigado, querido. Hoje eu peguei ele, sabe por quê? Porque eu estava na última cadeira, né? Acho que o pessoal não senta aqui na frente, que eles têm medo que eu chame, né? Eu vou mudar a estratégia. Vou mudar a estratégia.
Queridos, aí João estava lá, a gente só pode imaginar, mas a alegria daquela comitiva dele, a alegria desse homem, quando esse homem chegou em casa, o rei amava esse comandante. Através desse homem, Deus deu muitas vitórias a esse reino, a Síria. A alegria da família, da esposa, abraçando, beijando os filhos. O que Deus faz na vida da pessoa é isso. A pessoa vem leprosa, cheia de pecado, Jesus transforma a vida dela e a família recebe a família de volta. Ele volta a ser mais amoroso para a família, ele volta a beijar a esposa, ele volta a ser romântico, ele volta a falar palavras de carinho, ele volta a namorar com a esposa. Ele para de olhar para outras mulheres. E ele começa a olhar para a esposa dele e começa a levar a esposa para o jantar romântico da igreja. Oh, glória! Né? olha o marketing. E ele começa a cuidar dos filhos, porque ele foi curado. É isso que Jesus faz, queridos. E assim como a lepra afeta, toda a casa sofre junto. Quando uma pessoa é salva, a casa toda é abençoada, queridos. A esposa, o marido é abençoado, os filhos são abençoados, porque uma pessoa mudou seu caráter. O que seria impossível por si só, mas com Cristo é possível. Amém, irmãos? Todos nós éramos leprosos, amém? É verdade ou não é? Todos nós tínhamos a lepra do pecado. Não tinha cura. Esse é Jesus, esse é o nosso Deus. Ele foi curado na 7ª vez. A cura não estava na água, queridos. A cura não estava na água. A cura estava na fé e na obediência. A cura não está no batismo. Os pecados não ficam no fundo daquela água quando a gente mergulha alguém ali. A cura está na fé. A salvação está na fé. Em obedecer aquilo que Deus manda fazer. Naamã se humilhou diante de Deus, diante dos seus soldados. Agora quem se humilha a Deus, exalta, irmãos. Deus resiste ao soberbo. Se tem uma coisa que Deus tem nojo, é o pecado do orgulho. Deus abomina o orgulho. A Bíblia chega a comparar como um pecado de feitiçaria. Mas a humilde Deus dá graça. Deus tem prazer na humildade. E quando a gente fala em se humilhar, em ser humilde, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas quando a gente começa a andar em obediência, os passos seguintes se tornam mais fáceis. Às vezes as pessoas querem dar grandes passos na vida cristã, grandes passos na fé, sabe, grandes rompantes. Mas são pequenos passos de humildade, são pequenos passos de obediência, andando na verdade, que vão tornando mais fácil os passos seguintes. Deus vai dando luz para cada passo, e quando vê, você vence aquele pecado. Você liberta aquela situação. Você consegue a libertação de Deus, você consegue a bênção, você consegue organizar as suas finanças, a tua vida financeira novamente. Você consegue estabilizar, sabe, Deus cura aquela enfermidade. Quando você começa a dar passos de humildade, passos de obediência, de fé no Senhor. Naamã era um homem orgulhoso, e aqui a pele dele se tornou como a pele de uma criança. O que Jesus falou, queridos? Naamã estava aprendendo, ele tinha que se tornar como uma criança, senão de maneira nenhuma ele entraria no reino dos céus. Não é isso que Jesus falou? Se vocês não se tornarem como uma criança, de maneira alguma vocês entrarão no reino de Deus. Quem é orgulhoso não entra no reino dos céus. O céu só vai ter arrependidos. Gente que se arrependeu. Gente que confiou em Cristo. Quantas pessoas, por mais corruptas, por mais terríveis que foram, queridos, quando entregaram a sua vida a Cristo, com todos os seus pecados, naquele instante foram purificados pelo sangue de Jesus. Paulo consentiu com a morte de Estevão e de outros cristãos. Davi foi responsável pela morte de um homem fiel, um homem leal, Urias, para ficar com a mulher desse cara com quem ele tinha adulterado.
Que as pessoas cometeram pecados terríveis. Pecados, irmãos, de abusos de criança, pessoas que assassinaram outras, pessoas que foram traficantes terríveis, estupradores até, chegaram à presença de Jesus, leprosos, e clamaram pelo perdão e misericórdia, e naquele instante foram purificadas pelo sangue de Jesus. Isso é possível. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa qual seja o pecado, o sangue de Jesus é poderoso para purificar, para limpar, para curar qualquer alma. Naamã foi liberto da idolatria. Na Síria haviam vários deuses, mas aqui ele passa a adorar o verdadeiro Deus. Naamã se converteu e se transformou em um adorador. Versículo 15, para nós encerrar. Ele disse: agora eu sei. Antes ele não sabia. Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar. O que ele descobriu? Não há outro Deus, só o Senhor é Deus. Não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Ele reconhece que só o Senhor é Deus e ele faz uma aliança de que não servirá a outro Deus a não ser o Senhor. Naamã chegou doente, enfermo em Israel, mas saiu curado. Chegou perdido, mas saiu salvo. A cura não foi só na carne, a cura foi na alma. É isso, queridos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta, irmão, ganhar só uma cura física? Quantas pessoas vêm aos nossos cultos, irmãos? Às vezes pessoas deprimidas, pessoas com depressão, e às vezes até no momento de louvor são curadas e saem daqui libertas e nunca mais voltam também às vezes. O que adianta ser curada de uma doença física, mas ter a sua alma não salva? Mas aqui esse homem se converteu e tornou-se um adorador do único e verdadeiro Deus. Vamos ficar em pé? Naamã teve uma conversão verdadeira, teve uma transformação na sua vida. E quando eu penso no que Deus quer para nós, Deus tem todo o poder e cura-se, quer curar o nosso corpo. E hoje eu comecei no culto mostrando que eu consigo ficar em pé agora, né? E eu sou muito grato porque foi muitas orações da igreja. Eu vou voltar a andar sem muletas, e porque nós temos um Deus que cura. Alguém pode dizer, não, mas é a ciência. Não, acima da ciência está o Deus, dono de toda a ciência. Ele conhece, Ele sabe, é Ele quem cura. Mas quando Deus olha para nós, Ele não quer curar só o meu pé, Ele quer curar a minha alma, meu espírito, a tua alma, o teu espírito, o teu corpo. Não há nada que Ele não possa curar. Esse é o desejo dEle, nos curar para a glória dEle, para que reconhecemos que Ele é o Senhor. Esse é o desejo de Deus, que nós reconheçamos isso, que nós passamos a andar com esse Deus, a falar desse Deus, a depender desse Deus. E só há um convite agora, queridos, é descer para esse Jordão, é descer do orgulho. Eu quero ter um momento de oração aqui, agora, antes de encerrar esse culto ainda, onde cada um pode colocar a sua lepra. Eu sei muito bem que quando eu digo isso, vem aqui à frente, eu poderia orar para você no seu lugar aí, que seria muito mais confortável, porque algumas pessoas pensam assim, se eu for à frente, alguém vai ficar pensando, o que ele fez de errado, o que ela fez de errado. Isso é máscara, isso é farda, isso é armadura. Todos nós somos pecadores. Se não fosse o sangue de Jesus, todos nós diariamente temos que confessar os nossos pecados.
para ser perdoados e purificados. Mas eu quero orar por isso. Meu desejo é que ninguém saia desse culto, queridos, leproso. Meu desejo é que ninguém saia desse culto doente, seja do corpo, seja da alma, seja do espírito. Se há uma mancha da lepra na sua alma, se você precisa perdoar alguém, libere o perdão nessa noite. Se você precisa confessar um pecado, confesse a Deus. Mas vamos orar por isso. É hora de descer ao Jordão, é hora de descer do orgulho. Vem aqui à frente agora, nós vamos orar. Vamos clamar pelo perdão de Deus. E mergulhe nessas águas, mergulhe em Deus. Jesus é o rio da vida. Seja qual for, enfermidade da alma, espiritual, enfermidade do corpo. Chega, queridos, de ter reconhecimento na rua, mas dentro de casa se sentiam derrotados, dentro de casa se sentiam frustrados. Vamos clamar, Deus, pela misericórdia de Deus. Vamos chegar hoje em casa como Naamã chegou, beijando a esposa, abraçando os filhos, fazendo festa. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Pode ir pelo lado, ficou apertado aí, né? Pode bagunçar, que não tem problema. Pode vir aqui do lado aqui, os dois lados também. Vamos mergulhar no rio de Deus, vamos ser lavados. Aleluia. Eu falei em mergulhar, as pessoas estão se ajoelhando aqui, talvez seja isso mesmo, quem consegue, quem quiser, é um sinal de nos humilharmos diante do Senhor. Vamos ter um tempo de joelhos também, vou ficar. Vamos mergulhar na presença do Senhor, esse rio de vida. Obrigado, Senhor, porque há um rio de vida aqui. Esse rio é o Senhor Jesus, que flui aqui com águas que limpam, com águas que curam. Nessa noite, Deus, nós vimos aquilo que o Senhor fez na vida de um homem que estava distante do Senhor, que estava numa terra distante. O Senhor o curou não apenas da lepra, mas o Senhor curou a sua alma. Nós sabemos que o Senhor está aqui pelo Teu Espírito Santo, que está fluindo aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu tens toda a liberdade. Nós nos abrimos a Ti. Nós Te recebemos, Espírito Santo. Venha como um rio. Flua como um rio sobre cada vida aqui. Sobre cada cabeça, sobre cada corpo, da cabeça aos pés, onde há alguém, Deus, com alguma lepra, com alguma doença, seja ela qual for, ainda que seja incurável pela medicina, o Senhor é aquele quem dá a vida. Nós oramos a esse Deus, que não é apenas o Deus de Israel, mas é o Deus criador de todo o universo, de todas as coisas, de tudo aquilo que existe. Tu és o Criador, Tu és o Senhor, Tu conheces daquilo que nós somos feito, o Senhor conhece cada célula do nosso corpo, o Senhor conhece o nosso DNA. Por isso, nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ser derramado aqui como um rio e possa fluir através da vida de cada um, Senhor Deus. Onde há alguém aqui, Deus, pedindo perdão pelos pecados, que o Teu rio agora possa estar lavando esse coração, lavando essa alma, levando embora todo o pecado, em nome de Jesus, dando vitória sobre as tentações, sobre as provações, sobre as tribulações, sobre os problemas. Vem, rio de Deus, vem curar, vem lavar, vem purificar, para que não tenha nenhum mal, mais nenhuma consequência sobre a vida de cada um aqui, Deus. Mas cura, Deus, o corpo, cura as doenças da alma, Deus, pessoas deprimidas, pessoas sem ânimo, sem vontade, Deus, sem acreditar que pode ser diferente, que pode ser melhor, que vai mudar. Deus, em nome de Jesus, que o Teu rio encha esse coração de fé, de esperança, de entusiasmo, Senhor, de alegria, de força, de coragem para enfrentar as dificuldades. Em nome de Jesus, onde há alguém, Deus, aqui se sentindo amarrado, seja liberto em nome de Jesus.
Seja liberto desse pecado que te condena, que te acusa, que o diabo te acusa dia e noite. Seja liberto em nome de Jesus. Se é alguém que ama o dinheiro mais do que a Deus, seja liberto em nome de Jesus. Se é alguém que ama a imoralidade, a pornografia, seja liberto em nome de Jesus. Se há alguém orgulhoso aqui, seja liberto desse espírito de orgulho, dessa arrogância, dessa vaidade, da escravidão que é sempre estar se comparando com o outro. Seja livre disso, de ter que provar para os outros alguma coisa. Você não precisa provar nada para ninguém. Seja livre em nome de Jesus. Deus te ama como você é, Ele te aceita, Ele te transforma. Seja liberto disso em nome de Jesus. Onde há alguém aqui que é escravo da aparência, que não gosta de si, que não se aceita como é, seja liberto disso em nome de Jesus. O Pai te ama, Ele te aceita, e você é lindo, você é linda aos olhos de Deus. Em nome de Jesus, seja liberto de todo pecado, seja curado das enfermidades. Se há algo que impede o teu crescimento espiritual, seja liberto em nome de Jesus. Se você não consegue entender a vontade de Deus para você, se você não consegue entender a palavra de Deus, seja liberto em nome de Jesus. Deus, nós aqui, Deus, nos rendemos a Ti, Senhor. Nós mergulhamos em Tua presença. Nós precisamos de algo mais, Deus, do que nós mesmos. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar nessa hora nos batizando, Senhor. Nós mergulhamos em Ti, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Enche-nos, reveste-nos com a armadura do alto, com o poder do alto, Deus. Que possamos voltar para nossas casas, Deus, como vencedores em Ti, Senhor. Vencendo as tentações, vencendo os pecados. Que nossos problemas, Deus, sejam resolvidos não na força do nosso braço, mas pela Tua graça, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom, porque os nossos olhos estão em Ti, porque a nossa confiança está em Ti, porque a nossa dependência está em Ti, e porque o Senhor agindo, não há ninguém que possa impedir, Deus, em nome de Jesus. Destrava, Deus, onde há problemas aqui, Deus, na área jurídica, Senhor. Vem com a Tua bênção, Senhor. Problemas de relacionamento, Pai, traz cura, Senhor. Situações não resolvidas, traz resolução, Senhor, em nome de Jesus. Tu és o Deus poderoso, todo poderoso, Senhor. Tens todo o poder. Que cada um daqui, Deus, possa realmente, Deus, viver uma nova vida contigo, Senhor. Cheio do Teu Espírito Santo. Aqueles problemas domésticos, aqueles problemas de casa, Deus, venha operando solução, Pai, entre marido e mulher, às vezes discussões por causa da questão financeira. Ó, Deus, traz entendimento sobre a educação dos filhos. Ó, Deus, ajuda aquela família, Senhor. Haja cura, Pai, o Teu povo seja um povo próspero, um povo fecundo, um povo fértil, um povo por causa da bênção do Senhor, Deus, que prospera nos Teus caminhos. Nós Te adoramos essa noite, Pai. Nós celebramos a Tua vitória sobre a nossa vida, a Tua bênção sobre a nossa vida. Nós recebemos a Tua palavra, recebemos o Teu Espírito e queremos andar, Deus, debaixo dessa palavra, em obediência ao Senhor, em santidade, livres do orgulho, livres da dependência de nós mesmos, mas livres para Te amar, para Te servir e viver uma vida que glorifica o Teu nome. Amém?